Começar do começo de novo, que se repetir, melhor repetir do que ficar sem nada. Vamos lá. Então, ontem eu quero já agradecer a todo mundo que orou por mim, que deu os parabéns, pelos grupos, no privado, aqui no Oséias de manhã, quem orou. Então, foi assim uma festa tremenda, mesmo à distância, e que eu pude receber tudo isso, coisas que eu tantos anos rechacei, não quis, não gostava, não queria, e tudo que os irmãos aí, a maioria já sabe, o quão foi difícil para mim, como era difícil essa época do meu aniversário, porque eu não gostava dessa data. E existem algumas hipóteses que eu perdi o meu primeiro cachorro no dia 6 de março, que é o meu aniversário, e eu encontro então o cachorro da minha infância, eu tinha 7, 8 anos, morto no jardim da minha casa. Talvez essa marca tenha deixado em mim algo, quando eu tomei um tamanho, inconscientemente eu pensava, não compensa comemorar esse dia, porque de alguma forma esse dia não é um dia bom. E as próprias rejeições da vida, a orfandade e tudo que pode ter formado isso, mas o fato é que eu não queria comemorar essa data, eu não queria que chegasse esse dia, eu não queria que ninguém me falasse nada, eu não queria nada. Mas ontem eu percebi, e tenho percebido nesses anos, uns anos para cá, como é bom ser livre. Então, eu quero te incentivar, eu quero, além de te agradecer, além de te falar que foi muito bom receber tudo que eu recebi de cada um, eu quero te incentivar a continuar buscando as saídas, continuar executando juízo, continuar orando em cima de cada prisão da tua vida, cada prisão daqueles que estão ao teu redor, porque chegará um momento, em nome de Jesus, que você ficará livre. E é muito bom estar livre. É muito bom ver as coisas se formando, é muito bom ver as coisas pegando uma rota profética de acordo com o Deus que você serve. E essa parte da minha vida não é porque eu estava fora, não, mas estava fora da igreja e se converteu, não. Depois de 30 anos de convertido, ainda eu estava nessa situação, onde eu não queria esse dia, onde eu não desfrutava desse dia, onde eu levantava de manhã, pegava o meu carro, ia lá para o pesqueiro, ficava o dia inteiro lá e só voltava à noite para não receber cumprimento de ninguém, para ninguém poder me abraçar, para ninguém poder falar nada. Se viesse alguém em casa, eu não estava, se me ligasse, eu não atenderia, porque eu não levava celular. E quando eu chegava no outro dia, à noite, eu já pegava o celular e apagava todas as conversas, sem responder nada, porque eu não queria aquele dia. Então é maravilhoso você estar livre. Então eu quero falar para você, não desista, não retroceda, não desanime, não se abata, porque é injusto muitas vezes, é o plano dessa terra, para aquilo que nós muitas vezes plantamos, fazemos, para quem nós somos. Muitas coisas são injustas, mas todas elas têm um propósito. Muitas coisas parecem sem fundamento nenhum. Fala, cara, para que tudo isso? Ou por que eu? Uma pergunta que vem muito, por que eu? Não sei, o que que eu fiz? Será que meus antepassados foram tão ruins assim mesmo? Será que porque eu, na verdade, não plantei isso? Por quê? Porque existem muitas vezes uma lista infindável de questionamentos e de indagações dentro de nós. Por que eu? Por que a minha família? Por que a minha casa? Por que a minha saúde? Por que a minha finança? Por que o meu ministério? Por que tanta perseguição? Por que tanta coisa dando errado? Por quê? Agora que eu já estou na presença de Deus. Não estamos falando de quem está fora, de quem está longe, de quem não está servindo ao Senhor, mas agora de quem já está na presença do Senhor há tantos anos. Talvez você que nasceu no Evangelho, você que sempre serviu ao Senhor, e de repente a sua vida virou de ponta cabeça depois de alguma coisa. Por quê? E nós estamos nessa temporada, nessa festa de Purim, nesses decretos de juízo, nesse tempo onde nós vamos poder ver que para Esther, para Mordecai, para aquele povo judeu, o que que eles tinham feito, na verdade? Quem era essa moça? Quem era esse homem?
E o que aquele povo tinha feito para, de repente, estar trabalhando, estar na sua casa, fazendo qualquer coisa, e ver chegar as autoridades e colocando na parede dos lugares um decreto que tal dia vocês vão morrer sem direito de defesa. Simplesmente chegou o dia da morte. Imagina para você chegar na sua cidade, no seu estado, no seu país, marca de falar assim, esse dia aqui, você que é de tal linhagem, você vai morrer. Está marcada a sua data. Mas eu posso revidar, eu posso me defender? Não, você não pode nada, você só vai morrer. Por quê? E essa marca chegou na nossa vida em muitas áreas. E tem chegado esse tempo na minha vida e na tua vida para que realmente nós tenhamos oportunidade agora de nos levantar para nos defender, para lutarmos, para falar, não, acabou esse tempo. Deus tem nos chamado mesmo como aquele homem que ali defendia o seu campo de lentilha. Era um homem só. Samar, ele decide fazer isso. Ele estava cansado de ver o seu sustento ir embora. E ele se levanta, ele fala: eu vou defender, vocês não vão levar mais isso aqui. Então tem chegado o meu tempo, o teu tempo de defender o nosso campo de lentilha. Essa comida é sua, essa comida é da sua família, essa comida é da sua casa, essa comida é do seu ministério, essa comida é da sua vida espiritual, da sua saúde, essa finança é sua. Tudo que tem aí dentro que você acumulou de conhecimento, de tudo, e você pensa assim, cara, agora nós vamos sentar à mesa, vamos ter um tempo, vamos comer, vamos desfrutar disso, e de repente os adversários vêm levar e leva tudo embora. Estamos chegando num tempo de colocar um ponto final nisso. Mas nós vamos ter que nos levantar, o juízo de Deus, essa festa do Purim é exatamente isso, uma condição de estar livre para lutar. Então, em nome de Jesus, que você tome posse disso, que a minha casa tome posse disso, que nós entremos nesse entendimento da parte de Deus, que é possível nós lutarmos. Pastor, mas sozinho, sozinha, não vai ter ninguém comigo. O céu está comigo, o céu está com você, o céu está comigo. Você vai ter que saber que isso é suficiente. Você vai olhar para a tua direita, para a tua esquerda, você não vai ver, às vezes, ninguém. Talvez você esteja sozinho mesmo. Principalmente das pessoas que você esperava ajuda, porque elas estão sendo atacadas, estão presas, e você esperava da esposa, do marido, do filho, do amigo mais chegado, e todos esses ou não querem, ou estão presos, ou decidiram não te ajudar, e você agora vai ter que lutar para defender o teu campo de lentilha, que também é o campo de lentilha de quem está do teu lado, e você vai ter então que defender o teu sustento e depois servir a mesa para aqueles que não lutaram com você. Porque esse pão que você vai defender é o pão que vai sustentar a tua casa viva, para que daqui a pouco as coisas mudem e todo mundo esteja realmente na rota profética que Deus tem determinado para a tua casa, para a tua família, para o teu ministério, para todas as coisas. Mas no momento, você é uma escolhida para lutar sozinho. No momento, você pode ser um escolhido para lutar sozinho. Aquele homem que estava lutando, 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 e de repente ele se vê sozinho, a ponto da mão dele adormecer, Eleazar, se eu não me engano, a mão dele adormecer, a espada grudar na mão dele, e ele lutando sozinho. E depois ele vê os soldados voltando, os guerreiros voltando, só para pegar os despojos. E ele então fica ali naquela peleja. Hoje você pode estar com a sua mão cansada, adormecida. Fala, pastor, não estou aguentando mais. Mas se a espada estiver grudada na sua mão, se for a espada que você está, que adormeceu na tua mão a ponto dela grudar, não pare. Porque nós temos entendido que a espada estava movimentando aquele homem, a palavra estava já movimentando aquele homem, e não aquele homem que mais fazia com que aquela espada fizesse alguma coisa por ele, mas já era a espada que fazia alguma coisa nele para que ele pudesse vencer aquilo. E os despojos vieram para todo mundo. Então, se você está cansado, se eu estou cansado, não largue a espada. Faça com que ela grude na tua mão. A palavra vai ter que grudar na tua mão. E ela vai te manusear, ela vai te levar. E você vai continuar. Fala, pastor, mas você vai continuar até os seus adversários caírem por terra, porque Deus vai nos dar essa graça, Deus vai nos dar essa condição, e nós vamos entender como é bom ser livre,
Como é bom eu poder lutar, ainda que eu esteja cansada, exausta, esbaforida, eu não estou mais, mas eu estou aqui. Então é maravilhoso isso. Então essa festa do Purim, ela é exatamente essas marcas que o céu quer trazer para nós de uma condição de estarmos lutando. Porque às vezes a gente fala assim, puxa, mas depois de tudo que Mordecai passou, depois de tudo que Esther passou, Deus não poderia ter feito ao contrário, ter feito agora, acabou, agora vocês que vão, o povo adversário que vai morrer e ponto final, sem eu pôr a mão na massa? Mas só deles terem a condição de poder colocar a mão na massa, só deles as algemas serem quebradas, imagina isso, um povo algemado, encapuzado, paralisado, só esperando a morte. Mas hoje o Senhor Jesus Cristo tem tirado. Você tem percebido que tem tirado, que você tem começado a enxergar, que você tem começado a respirar diferente? Irmãos, quantos anos nós ficamos encapuzados, algemados, encarcerados, só esperando a morte? Quantos e quantos anos? Mas hoje Deus está começando a fazer um processo, está tirando esse capuz, você já está começando a enxergar, você já respira, você já enxerga longe, você já pode ouvir melhor, e daqui a pouco você vê a algema da sua mão quebrando, e daqui a pouco você vê a porta da cadeia abrindo, e você vai vendo, vai se vendo cada vez mais livre, cada vez mais no avanço. E agora acabou, e agora eu vou ficar de boa. Não, agora você vai lutar. Agora você vai sair desses lugares que você estava presa, fadada ao fracasso e à morte, e você vai guerrear e vai exterminar os teus adversários e vai poder fazer a tua festa do Purim. Você vai poder fazer a festa do Purim na tua casa, no teu ministério, na tua chamada, na tua vida pessoal. Ontem eu fiz a minha festa do Purim, antecipada. Vai ser dia 13, mas para mim já começou ontem. Para mim já tem começado há algum tempo, porque como é bom ser livre. Como é bom você poder mexer os seus braços. Como é bom você poder falar, cara, tô livre. É excelente. Como é bom você ver as coisas começarem a se formar. Ontem nós tivemos culto no ministério. O culto aconteceu normalmente. Eu vou ouvir a palavra depois. Mas nós temos aí pastora Margarida, missionária Geni, profeta Luíse, missionária Fátima, que já absorveram o culto de quinta-feira. Não precisa mais de nós. Se nós pararmos toda quinta-feira de participar, o culto vai acontecer da mesma maneira. Então, nós temos visto avanço. Aos domingos de manhã agora, a escolinha das crianças está aqui com as irmãs, com a Elisete, com a Maiara, com a Val, já não precisa mais de nós, porque as coisas estão se formando. A limpeza da igreja, que até o final do ano eu fazia tudo, não precisa mais de mim. As irmãs estão limpando toda a igreja. Então, você vai ficando livre, vai vendo pessoas ficarem livres ao teu redor, vai formando o corpo vai funcionando. Então, quero já aproveitar para agradecer essas irmãs, Maiara, a Val, a Elisete, missionária Fátima, missionária Geni, pastora Margarida, profeta Luíse, irmão Alfredo, os irmãos que já têm pregado, os irmãos que já têm colocado aí os seus áudios, que têm nos ajudado com isso. Então, em nome de Jesus, muito obrigado. Se eu esqueci algum nome, me perdoa, mas obrigado por você que já tem trabalhado a favor desse ministério, porque isso eu vejo que é uma coisa de Deus, assim, que você fala, cara, tá acontecendo. É difícil? É. Dá medo? Muito. É complicado? É. Mas Deus tem levantado pessoas idôneas para nos auxiliar, para nos levar essa obra, para fazer essa obra, e as coisas estão acontecendo. Então, não pare. Não desanime, porque vai chegar na sua vida, na sua casa, no seu ministério, na sua família, aonde você estiver lutando essa guerra desleal. Às vezes é uma guerra desleal. Essa guerra que Mordecai lutou, que Esther lutou, que esse povo enfrentou, era uma guerra desleal. Eles não tinham nada a ver com isso. Só uma soberba, só um levante de Satanás que cismou com um homem que não se prostrou diante dele porque ele queria aquilo, um homem posicionado. E então começa uma consequência, um desdobramento terrível para aquele povo. Uma, uma,
Uma atitude nossa pode mexer com o inferno de uma forma terrível. E às vezes a gente nem entende o que está acontecendo. Mas por que isso comigo? Porque você se posicionou. Porque você não se prostrou diante daquele sistema, você não se prostrou diante daquela estrutura, você não se prostrou diante daquela voz, você não se prostrou diante daquilo, qualquer coisa que se apresentou na tua vida. E isso mexe com o mundo espiritual e Satanás vai querer te matar. Por isso que você está passando muitas vezes por certas coisas e você está achando que é injusto, que é desleal, que é um monte de coisa e que pode ser para essa terra, mas você mesmo, eu mesmo, mexi com o mundo espiritual. Eu lembro uma vez que sem entendimento nenhum, já estava fervendo aquele negócio de Jezabel, 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 e eu fui pregar e meu pai falava muito a respeito de dançar um catira, uma catira, sei lá como é que chama aí. Quem vai saber muito disso é a pastora Margarida aí que dançava catira, deve ser ela que sabe dessas coisas, depois ela fala aí. Eu sei lá o que que é esse negócio, eu só sei que eu falei assim, hoje eu vou dançar uma catira com essa Jezabel e ela vai desaparecer daqui. E a minha vida virou de ponta cabeça. Porque eu mexi com o mundo espiritual. E sem entendimento. Mas mesmo mexendo com o mundo espiritual, com entendimento, como estava fazendo ali a vida de Mordecai, ele sabia o que ele estava fazendo, mas ele mexeu com o mundo espiritual. E de repente, então, não, então, pastor Margarida, não. Então, quem souber o que é catira aí, deve ser uma dança, sei lá. Ele falava dançar uma catira. Eu achei que a pastora ia saber lá na Bahia, lá dançar isso aí. Então, você, ele mexeu com o mundo espiritual. Ele não se prostrou publicamente. E você e eu, nós temos às vezes mexido com o mundo espiritual, com entendimento ou sem entendimento. Mas agora a guerra se levantou. Ou nós temos algo que o Senhor está fazendo na nossa vida, está preparando a nossa vida, está e nós ficamos então nesse campo que nós não entendemos nada, muitas vezes. Agora nós temos entendido, não, mas tem uma linhagem, tem a semente, tem ele é caçador de glória, caçador de semente, o pecado da profundidade que pecou, desdobramento, tudo bem, tudo isso aí faz parte. Mas, ao mesmo tempo, você começa a pensar, será que precisava de tudo isso? Será que o volume tinha que ser tão alto? Será que realmente eu fiz tudo isso, a minha família fez tudo isso, aconteceu para que criasse esse vulto, uma guerra nesse grau de intensidade, para quase morrer todo mundo? É porque nós vamos entender que as nossas feridas curadas vão curar. Então hoje, cada testemunho, cada vida, cada um que de alguma forma tem comido das minhas feridas saradas, das feridas saradas da minha esposa, já valeu a pena. Aí você vai começar a entender. Aí você vai começar a ver. Quando você começar a ver a tua casa entrando no eixo, quando você começar a ver a tua vida entrando no eixo, as pessoas comendo daquilo que você produziu no teu tempo de sofrimento, de perseguição, de crueldade, porque, irmãos, tem coisa que é cruel demais. Nós conhecemos uma moça que ela se guardou no Senhor, ela esperou no Senhor, ela era virgem, ela esperou um bom tempo, ela nasceu em um berço evangélico, ela ficou na igreja, depois ela casa com um pastor, tem uma filha, e tá tudo indo. De repente esse cara dá um chute na cabeça dele, ele abandona o evangelho, ele arruma um rapaz, vai morar com esse rapaz, larga, obviamente, dela, ela largou dele, e o mundo dela vira de ponta cabeça a ponto dela quase enlouquecer, literalmente. Por quê? Eu fiquei aqui, eu servi a Deus, eu me guardei, não fiz as bagunças que as minhas amigas fizeram, não desfrutei das coisas que elas desfrutaram, dos pecados que elas praticaram. Casei com um pastor, tive esse cuidado para casar com um homem de Deus, já ordenado ao pastoreio, já pastoreando uma igreja. Fiz tudo certinho.
E de repente aquela boa moça, aquela moça de família, que obedeceu os princípios, que obedeceu a palavra, que se guardou no Senhor, vê a vida dela virar de ponta cabeça. E virar um escândalo. E todo mundo falando da família, falando dela. E ela passando vergonha no trabalho, na cidade. E de repente ela vê tudo desmoronando. Por quê? Qual que é a tua história? Qual que é a minha história? Quais os nossos porquês? Mas se você pegar desde de sempre, vamos pegar o Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus todo, que é tudo, por que que ele passou por isso? Por que que ele entrou por que que ele teve que passar por tudo que ele passou? Foi justo para Deus ele criar os anjos, arcanjos, serafins, querubins, com a justiça que que faz parte da essência de Deus, deixando então que um dia eles fossem provados para que eles não fossem robotizados e adorassem por obrigação, mas por decisão. E de repente ele vê o querubim da guarda ungido e um terço dos anjos se levantando na face dele. Justo? Tá certo? O que Deus fez? O que Deus fez? Talvez a nossa pergunta pode ser atribuída a Deus. A nossa pergunta, o que eu fiz? Será que eu fiz tudo isso? Será que realmente sou passível de tanta perseguição, de tanta vergonha? Que isso não acaba nunca? Que isso não sai do lugar? Será que a minha família, a minha casa, será que... O que Deus fez? O que Deus fez para receber isso de um terço dos anjos? Depois, o que Deus fez? Um Deus que visitava o homem todos os dias na viração do dia, que colocou tudo na mão do homem, que criou um homem segundo a sua imagem e semelhança, que deu a ele uma mulher, que deu a ele um lugar para ele cultivar, para ele ficar tudo perfeito. Irmãos, nós não, por mais que a gente se esforce, nós nunca imaginaremos o que era o Éden, o que era aquele lugar que Adão vivia. A gente que está agora andando um pouco mais, porque antes aquela vida de você só vai no lugar e volta, né? Naquela rota de vai trabalhar, vem para casa, você não vê nada. Parece que o mundo, a terra se resume àquilo lá. Mas quando você começa a andar um pouquinho mais agora, a gente vê uns lugares, vê umas coisas, vê umas paisagens, uns negócios, fala, cara, você vai para Belo Horizonte, você passa ali no Capitólio, fica olhando aquilo. Você vai para Cuiabá, você vê umas rochas, uns negócios. Eu nem consigo dimensionar o que era o Éden na perfeição de Deus. E esse homem e essa mulher também traem. Por quê? A pergunta que você está fazendo, que eu faço algumas vezes na nossa vida, por quê? Por que trabalhar tanto tempo? Irmãos, quantas e quantas vezes que eu me fiz essa pergunta? Calado, só na vergonha. Você que sofre calada, você que sofre calado, só na vergonha, no seu íntimo. Você não tem coragem nem de verbalizar, você não tem coragem de falar para ninguém, e na grande maioria dos casos, às vezes você nem tem ninguém para falar. E é você sozinha, sofrendo calada, numa indagação profunda interna, falando: por quê? Por quê? Se eu estou fazendo isso aqui agora, se eu estou dentro disso, eu fiquei 30 anos quebrando na parte financeira, batendo cabeça dentro do evangelho. Por quê? Ah, é maldição hereditária. Tá bom, mas nós já quebramos. É desobediência. Tá bom, mas Deus perdoa. Mas não tem uma explicação. Mas, cara, mas eu levantava cedo, não era vagabundo. Eu levantava cedo, trabalhava 12, 13, 14, 15, às vezes 20 horas no dia. Quantas vezes nós trabalhamos até as 8 horas, paramos, comemos alguma coisa e voltamos?
porque tinha que fazer mais carne temperada, mais linguiça, porque amanhã é sábado e não dá para abrir o açougue assim. Tem que lavar, tem que arrumar. Então, quantas vezes nós ficamos até as 8, 8 e pouco, quando jantava, ou então tomava aquela famosa coca com uma meia dúzia de paçoca e voltava a trabalhar até 1 hora, 2 horas da manhã, para poder abrir uma porta. E não via retorno nenhum disso. E lá dentro, do homem, do trabalhador, do pai de família, do cara que começou a ter vergonha quando o filho tomou um tamanho, porque uma coisa é quando você não tem ninguém te observando, mas outra coisa é quando você começa a ter um filho, 11, 12, 13, 14 anos, e quando você percebe que o seu negócio não vai dar certo de novo, e agora o meu filho vai ver isso. Agora minha esposa que está comigo vai falar, "Ah, que eu sou responsável por isso. É a minha empresa. Eu sou o pai da casa, eu sou o marido. Minha esposa estava ali do meu lado. Mas essa carga está sobre o homem, não adianta. Por mais que a minha esposa, que sempre fez, não, estamos juntos, tá tudo bem, vamos começar de novo. Mas tá aqui, ó. Então, isso que pesa nas suas costas hoje, e essa pergunta que está dentro de você, por quê, por quê, por quê? Isso que dói, que deixa a nossa alma amarga, que você chega a sentir aquele gosto amargo que vem na boca sem você querer, aquele fel, porque é a tua alma já liberando sobre o teu corpo esse amargor que ela está vivendo, porque dói, porque é vergonhoso, porque você sabe, cara, daqui a pouco eu vou ter que falar com meu filho, cara, o nosso negócio não deu certo, filho, nós vamos ter que fechar, nós vamos ter que parar. E as pessoas vendo, e a família vendo. Eu cheguei num absurdo de dar glória a Deus do meu pai já ter falecido quando eu fechei o mercado aqui onde é a igreja. Porque de verdade, eu não sei se eu aguentaria mais uma vez falar pro meu pai, cara, não deu certo. Fechei de novo. Mais uma vez. Por mais que ele tenha fechado várias portas. Por mais que a marca da vida dele também foi essa. Mas eu não queria mais em mim. Eu não queria em mim por mim. Eu não queria em mim pelo Deus que eu servia, porque agora eu professava Jesus Cristo e eu fazia a mesma coisa que meu pai fazia. Que meu pai fez a vida inteira, sem Jesus. Só que agora eu tenho a Cristo. E eu estou fechando uma porta exatamente como ele fechava. Então, quando meu pai falece, e passa um tempo que eu fecho essa porta aqui, falei para minha esposa, falei, olha, graças a Deus que meu pai já tinha partido, porque dessa vez para mim eu não sei se eu ia aguentar. Ter que olhar no olho dele e falar, pai, não deu para mim, não consegui, fracassei mais uma vez. E talvez hoje você esteja passando exatamente por isso. Você está num ponto onde você está olhando ao redor, pessoas estão te observando e você está vendo que alguma coisa não vai dar certo. Que você vai ter que passar, às vezes, por mais um dissabor, para depois chegar à resposta final, para depois do teu cativeiro ser virado e você não está entendendo nada. Ou você entende, mas não vê saída. Eu entendia. Tá, tem maldição hereditária, tem pecado geracional, tem espírito familiar, tem, tá bom. Aí tem coisa que eu queria, tem coisa que eu não queria, tem coisa que eu não fazia, tem coisa que eu fazia. Tem aborto em aberto, beleza, é verdade. Aí tem as minhas culpas, tem as minhas responsabilidades. Porque quando a minha esposa batia nessa tecla, eu só brigava com ela. Ó, tem um aborto em aberto. Ó, tem um aborto em aberto. Alexandre, se arrepende disso, tem um aborto em aberto. Isso está falando quanto à nossa casa, quanto à nossa finança, interrompe todo o processo. Não tem nada, para de me encher. Já está resolvido. Aí eu vou ter que olhar para mim. Porque do que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados. Talvez a minha queixa e a tua queixa, talvez a minha reclamação e a tua reclamação, se nós formos apurar os fatos, chegarmos num ponto, nós vamos apenas detectar que o nosso pecado certamente nos achou. Porque Deus é fiel.
tem um tempo de um processo, tem a permissão, mas também você tem culpa. E eu também tenho culpa. Então, dentro do evangelho, aquela vergonha que eu sentia de mais uma porta fechada, não era mais uma maldição hereditária, mas agora era um aborto que falava contra a minha vida e que eu falava que não. Era uma desobediência que eu não me arrependi de ter feito um projeto fora daquilo que Deus me deu e eu achava que tudo bem. Eu não achava que tudo bem, assim, eu via que eu fiz errado, mas não tomei nenhum tipo de posicionamento. Quis lutar com armas naturais. Depois que nós entramos num lugar que nós nos perdemos da rota, é muito complicado. Que como eu rasgo um mapa de Deus na parte do mercado, e como eu acesso recursos dessa terra e desprezo ou acho que o recurso do céu é pouco, que é o que nós já falamos centenas de vezes. Então, eu tinha um crédito no céu de R$ 200.000 e eu acesso um crédito que eu tinha na terra de 600. Eu triplico isso. E Deus fala, eu não estou nisso. Você está por sua conta e risco. Então entenda que você tem um crédito no céu, em qualquer área da tua vida. Se você acessar um crédito de qualquer outro lugar, você está por sua conta e risco. Então hoje você pode estar numa situação onde Deus te deu um mapa, onde Deus te falou certinho, não casa, não saia dessa igreja, não vá para aquela outra, não saia desse trabalho, não entre naquele outro, essa não é sua esposa, esse não é seu esposo. Não, deixa que eu sei o que eu estou fazendo. E hoje está chorando amargamente por esse esposo que não era o seu, que Deus te avisou, mas eu estava apaixonado. Eu estava, aí você estava debaixo de um encantamento, embaixo de uma paixão, embaixo de qualquer coisa e casou. Só que agora, por quê? Porque você fez algo errado. Mas não tem mais saída? Tem. Você vai orar, vai se arrepender, vai limpar o mundo espiritual, que é o que nós estamos fazendo aqui. Até chegar ao teu purim. Mas nós não vamos poder fazer de conta que não tem nada. Porque se a gente for procurar, for rastrear, alguma coisa tem. Ou no mínimo, você vai encontrar um propósito de Deus querendo ser estabelecido através da sua vida e para que aquilo tenha uma serventia mais para frente. O mínimo que nós vamos encontrar é isso. Mas geralmente nós vamos encontrar pecado mesmo, coisa em aberto mesmo. Aí eu acesso esse crédito da terra, porque eu era muito forte. Talvez você olhe e fale assim, mas você é muito forte. Eu sou muito forte, pastor. Isso aqui que Deus me deu é pouco para mim. Não, eu posso muito mais que isso. O irmão Alfredo veio aqui em casa esses dias atrás, tempo atrás, em janeiro. A gente estava conversando, montei, comecei a falar do mercado dele, das coisas e tal. Aí ele fez uma leitura do que era, do que foi o mercado, sim. Então, você tinha muito crédito. Porque ele sabe quanto custaria hoje para montar aquilo e ele sabe quanto custou para montar na época. Então, ele é um empreendedor, ele é um negociante, ele é um homem vivido e ele olhou e falou assim, cara, então, alguma coisa realmente aconteceu, porque você não montou um negocinho. Falei, não, irmão, tinha bastante crédito. Eu tinha mais de 1 milhão de crédito na época disponível. Em 2010 era muito dinheiro. Se você tiver 1 milhão e pouco de crédito hoje disponível em 2025, já é muito dinheiro. Mas em 2010, ter 1 milhão e pouco de crédito disponível, entre cheque especial e capital de giro e BNDES e um monte de coisa que tem aí, linhas de crédito, era muito, muito dinheiro. Só que não era meu. No sentido, eu não estava livre para mim espiritualmente. Isso que nós temos que entender. O recurso que você tem dessa terra, você vai esperar ter que Deus autorizar para você acessar. E quando nós invertemos isso, nós entramos em problema. Não, mas está aqui, foi Deus que me deu, não, não foi. Mas para que que ele põe isso então? Para justamente você poder depender dele e ter o teu limite. Então eu tinha 1 milhão e pouco de crédito na terra, dado pelos bancos, por instituições financeiras, mas eu tinha 200 mil dado pela instituição do céu. Aí eu olho para aquilo e falo assim: Deus está muito fraquinho para mim. Ô pai, eu sou mais forte que isso. Vou gastar um pouco mais. Ele fala: Ó, você vai ter problema.
Tive muitos problemas. Eu estava contando ontem no aniversário ali, que a gente estava conversando, que veio aqui meu irmão, minha cunhada, meu sobrinho, meu filho, minha nora e um amigo. Assamos uma carne, fizemos um negocinho aqui. E eu estava contando ontem. Olha o absurdo que eu cheguei. Eu estava com um empréstimo no Bradesco de 65 mil reais para pegar no outro dia. Já tinha sido feita a vistoria da minha casa e eu estava dando a minha casa de garantia. No outro dia vim, a gerente trazer o contrato para assinar. Para eu pegar o dinheiro e pagar boleto, pagar outro banco. Aí minha esposa falou assim: esse empréstimo não vai dar certo. Não pega esse dinheiro. Falei, Fátima, não tem outro jeito. Nós precisamos desse dinheiro. Amanhã eu vou assinar o contrato e vou pegar o dinheiro. Aí fechou o mercado, a gente veio para casa. Naquela época ainda assistia Jornal Nacional, liguei na televisão para assistir o Jornal Nacional, mas estava na Band. Quando eu liguei a televisão, apareceu o missionário R.R. Soares e ele estava falando assim: não adianta você pegar esse dinheiro. Não é isso que vai resolver o teu problema. Não pegue esse dinheiro. Eu, puf, mudei para Globo, só que ela já tinha ouvido. Porque eu não queria que ela ouvisse. Porque eu queria pegar o dinheiro. Então é o nível máximo de rebeldia, de desobediência e Deus tentando, cara, não pega. Filho, não entra. Não, não, não entra. Sua esposa tá falando. Você ligou a televisão, o cara tá falando aí, ó, não pega, não vai dar certo. Filho, 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 Deus me procurando de tudo quanto é lado, não pega. O que que eu fiz no outro dia de manhã? Quando a gerente chegou, falei para ela, ó, não vou assinar, não quero esse dinheiro. Não, assinei rapidinho e o dinheiro caiu na conta. E caiu mesmo, que eu não sei, ele não levantou até hoje, que eu não sei onde está esse dinheiro. Sumiu, porque peguei 65 mil, eu tinha 300 para pagar. Não adiantou nada. Aí depois eu tive que trabalhar mais um tempão, passar por um sufoco horrível, que eu quase perdi a minha casa. E no último açougue, dos 42 meses que eu trabalhei no último açougue, 14, um terço desse tempo, eu fiquei pagando 5.200 e poucos reais por mês pro Bradesco para poder, já não era nem pro Bradesco, era um outro escritório lá que negocia, para poder liberar minha casa. 14 parcelas de 5.200 e pouco. 75 mil reais. Eu já tinha pago metade do empréstimo, aí depois não aguentei pagar mais, depois eu paguei de novo. Eu comprei minha casa duas vezes. Desobediência, rebeldia, não ouvi a esposa e não ouvi o próprio Deus. Aí não dá. Mais do que isso, só se eu morresse. Como que poderia fazer para o pastor não assinar então? Deus me matar. É igual uma oração que eu fiz em Bauru uma vez. Falei para Deus assim: Deus, em nome de Jesus. Olha como é espiritual, mas é do inferno. Pai, em nome de Jesus. Eu vou descer lá no centro da cidade agora. Eu quero comprar algumas coisas para minha casa, Senhor. Mas se não for da tua vontade, fecha as portas. Em nome de Jesus. Amém. Ó, tremendo. Nome limpo. Na época não era pouquíssimo negócio de cartão de crédito, isso aí há quase 40 anos atrás. Nome limpo, dinheiro para dar de entrada e cheque para dar nas parcelas. Qual jeito, como que iria cumprir essa oração que eu fiz? Se o senhor quiser, o senhor fecha as portas, só morrendo. Oração de sem vergonha, oração de gente que não tem um pingo de vergonha na cara. Você faz uma oração e você já sabe o que você vai fazer. Uma oração que você não está orando nada. Eu ali eu não estava orando nada. Um filho rebelde, mimado, sem vergonha, que faz uma oração desse patamar. E fui lá e Deus fechou as portas? Não, né? Casas Bahia não queria vender nada para mim, com cheque, com dinheiro, com nome limpo, nem o Magazine Luiza, nem ninguém. E comprei um monte de coisa. Podia comprar, mas comprei.
Você podia fazer isso que você fez, mas você fez. E agora, a consequência está batendo na porta. Agora a conta está chegando, literalmente. Porque acessamos os recursos da terra sem termos trazido isso do céu. E isso não vai funcionar nunca, jamais, em tempo algum e de forma nenhuma. Somos crentes em Jesus Cristo e precisamos disso. Tá, mas e quando eu fiz tudo certinho, então? E quando eu fui aquela moça que nunca saiu da igreja, que casou virgem, que casei com um homem de Deus ou um crente também, não era pastor, e que toquei minha vida e de repente virou tudo de ponta cabeça. Aí nós vamos ter que ver toda essa linhagem, vamos ter que rastrear tudo e o propósito de Deus para isso. Porque Esther, ela era só uma órfã que perdeu os pais, pega um homem para criar ela, uma moça virgem, bonita, que estava na dela. De repente vai lá para fazer um concurso, fica um ano ali sendo tratada e de repente é rainha. Que foi o dia que você casou, que foi o dia que você respirou fundo e foi como se tivesse colocado uma coroa na sua cabeça. Não porque você se engrandeceu por isso, mas você falou assim: ô Senhor, valeu a pena eu ter me separado do pecado, eu ter ficado aqui, agora eu casei, vou edificar uma família, tenho meu marido, vou ter os meus filhos, e tudo que você projetou dentro daquilo que você tinha feito até então. Só que isso aí virou de ponta cabeça. E para Esther também virou de ponta cabeça. Porque ela era só uma moça que tinha se guardado, uma órfã, que tinha dado tudo errado até então, mas que de repente ela é rainha, que ela tem uma coroa na cabeça, e que ela fala, cara, graças a Deus. Respirei fundo, deu tudo certo. E daqui a pouco a guerra bate a porta dela. Ó, vai se posicionar, entra na porta, entra na presença do rei, senão você vai morrer. Senão nosso povo vai morrer. E se você não se posicionar, e tudo que você já leu, e tudo que você já ouviu sobre Esther. Justo? Era o que ela plantou? Por que aconteceu isso com ela? Por que aconteceu isso comigo? Por que aconteceu isso com você? Plantamos tudo? Às vezes não. E a nossa vida virou de ponta cabeça. Mas de alguma forma, Deus tem um propósito nisso. Para aquele homem, ele só não se prostrou. Era para Deus ter guardado. Não é isso que nós pensamos? Mas ele estava adorando a Deus, não se prostrando. Então o decreto de morte tinha que ter vindo sobre Amã, sobre aquela linhagem dele, não sobre a minha vida, que estou servindo a Deus, que não estou me prostrando diante do adversário. E aí o decreto de morte é para mim. Eu que estou errada? Eu que estou errado? Mas o decreto de morte veio para ele e para a linhagem dele, porque ele não se prostrou diante do adversário. O teu posicionamento vai suscitar uma guerra. O teu posicionamento e o meu posicionamento suscitou uma guerra. E agora nós vamos ter que ficar posicionados nessa guerra, porque o Senhor vai nos dar livramento. Você não perdeu a guerra. Não é porque a guerra se levantou, não é porque foi feito um decreto de morte pelo adversário que você vai morrer. Muito pelo contrário, essa festa do Purim é justamente isso, uma reversão de quadro, que apesar da guerra ter se levantado, mesmo você estando posicionada e posicionado, o Senhor vai te dar livramento. Isso é a festa do Purim. É isso que vai acontecer. Então não murmure, não desanime, não desacredite, não se sinta injustiçado, injustiçado, perseguida por Deus, abandonada por Deus, envergonhada diante dos homens, porque de alguma forma nós vamos sair disso, se nós descansarmos no Senhor. De alguma forma Deus vai trazer uma resposta para você, de alguma forma Deus vai ter uma saída, mas não deixe de se posicionar. Só faça a tua parte da história agora. Tem pecado? Arrependimento na profundidade que pecou. Tem pecado? Busca o desdobramento de pecado. Tá bonito isso, sabe por quê? Algumas pessoas estão nos procurando no privado. Pastor, me explica esse negócio de desdobramento de pecado, tô perdido. Me explica esse negócio na profundidade que pecou, tô perdido. E as pessoas estão se interessando por isso, porque eu estou vendo que as pessoas querem se limpar, querem se acertar. E isso não tem como dar errado. Isso vai dar certo. Então, de qualquer forma, nós vamos ter que continuar buscando ao Senhor, porque o livramento virá. O livramento, ele é certo. O Senhor vai nos dar livramento. Deixa eu ler uma palavra aqui.
Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sejam sóbrios e vigilantes. O diabo, o adversário de vocês, anda em derredor, como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Resistam-lhe firmes na fé, cientes de que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre a irmandade de vocês em todo o mundo. E o Deus de toda graça, que nos chamou à sua eterna glória em Cristo Jesus, depois de vocês terem sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar, fortalecer e fundamentar. Depois de teres sofrido por um pouco. Fala, pastor, você deve estar brincando. Nem eu, nem a palavra está brincando. Esse sofrimento é por um pouco, porque nós somos medidos pela eternidade. Você e eu, nós medimos a nossa vida com 70, 80, 90, 100 anos que você vai viver aqui, que nós vamos viver aqui. Mas Deus vai medir tudo pela eternidade. Um dia para ele é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E diante do Senhor fizeram uma conta que se nós vivermos 75 anos, para Deus nós teremos vivido 8 segundos. Eu nunca fiz essa conta, eu nunca fui atrás. Tomara que seja certo e não esteja falando besteira. Mas eu acredito que deve ser mais ou menos por aí mesmo. Então a tua vida dura diante dos olhos de Deus na terra, porque ele enxerga pela eternidade, 8 segundos. Se essa conta estiver certa. 8 segundinhos só. Do tempo que eu estou falando aqui, nós já morremos umas 20 vezes. Já acabou nossa vida. Faz tempo. 8 segundinhos. Só isso. Então, para Deus, se desses 8 você sofrer 2, você sofreu por um pouco. Só um quarto do tempo. Sobrou o resto para você estar de boa. Então, por isso que nós olhamos aqui, Pedro falando, depois de terem sofrido por um pouco, baseado na eternidade, não baseado nesse tempo, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, ou seja, completar, ajustar, consertar o que foi quebrado ou rasgado, reparar, equipar, colocar em ordem, ajustar ou montar para si mesmo. Então, o que Deus está fazendo na nossa vida é exatamente isso. Deus está nos consertando o que foi quebrado ou rasgado. Então, Ele está nos aperfeiçoando, Ele está colocando as coisas em ordem. Ele está colocando a nossa vida em ordem. Então, não interessa se é justo, se é injusto, se foi porque você fez, porque você não fez, porque o Senhor tem passado fez. Então, nós precisamos sair dessas vozes e ficar buscando culpados, ou injustiças, ou perseguições, ou porquês, e irmos para a palavra. O importante é que Deus tem um livramento para mim. Parar de amargar na alma essa dor do sofrimento daquele negócio. Cara, mas eu fiz tudo certinho. Sairmos dessa manifestação. Mas eu trabalhava 15 horas por dia. Deus não poderia ter levado isso em conta? Aí nós vamos entender que Deus vai ter que ir contra a palavra dele. Se aquele negócio do Bradesco dá certo, Deus teria que ter ido contra a palavra que ele colocou na boca da minha esposa, que ele colocou na boca daquele homem, que ele me fez ligar a televisão naquele segundo exato para ouvir que ele falando, não pega, e fazer dar certo. Você está esperando que Deus tenha dó de você, dentro do seu pecado. E como eu disse esses dias para um amigo meu, se vira aí, porque quem tem dó é violão. Eu não tenho dó. Jogando sinuca com o Alfredo, eu falei, irmão, eu não tenho dó. Quem tem dó é violão. Joga aí, se vira. Quem tem dó é piano. E tem que bater as teclinhas lá ainda para dar. Então Deus não vai ter dó de nós, porque tem a palavra. A palavra está acima disso. Mas ele não pode fazer todas as coisas dentro da palavra. Então nós plantamos tudo isso, eu fiz tudo isso, e agora eu quero que. Ah, não, agora Deus vai aqui consertar e eu vou pagar o Bradesco de boa, sem consequência nenhuma, não vou passar por nenhum problema. Nessa história da casa, quando eu estava todo dia, 24 horas por dia atormentado, vou perder minha casa, vou perder minha. Eu só pensava isso. Eu podia estar fazendo qualquer coisa, mas o meu miolo só pensava isso. Você vai perder a casa, vai perder a casa, vai perder a casa. Só pensava isso. Como você pode estar pensando em algo hoje? Que se você está 24 horas por dia só pensando nisso, e o Senhor quer te tirar disso, em nome de Jesus, que você saia disso. E Deus me tirou disso quando eu cheguei em casa, entrei, naquela época, para chegar para cá, para a igreja, era no corredor do lado ali, onde era o mercado ainda na época. Eu entrei, e quando eu pisei no corredor ali, Deus falou comigo: comece a ganhar
perdendo o medo de perder. E aquele dia eu criei tanto naquilo que Deus falou comigo, que ele tirou aquele desespero de dentro de mim com a mão. Eu comecei a ganhar. Eu perdi o medo de perder a casa. O que Deus estava falando comigo? Cara, apesar das besteiras que você fez, confie em mim que eu posso reverter esse quadro. Perde o medo de perder. Começa a ganhar agora. Fica livre agora. E eu entrei nisso imediatamente. E foram mais 3 anos para eu pagar a casa. Com ameaça de advogado, de oficial de justiça, de escritório. Ó, vai perder, vai penhorar, vai para leilão, já está penhorado. Lá, lá, lá. Mais 3 anos. Não é que Deus deu a palavra hoje, começa a ganhar perdendo medo de perder, e eu criei e amanhã cedo apareceu um dinheiro na minha mão, fui lá e paguei, não. Foram mais 3 anos para eu conseguir pagar aquelas 14 parcelas de 5.200 e pouco. Só que Deus segurou esse negócio 36 meses por causa de um descanso que eu tive na fé de começar a ganhar, perdendo o medo de perder. Por isso que eu falo, insisto e tenho certeza, você pode entrar num descanso hoje, no teu casamento, na tua vida financeira, no teu ministério, no teu pastoreio, em qualquer área da tua vida, você pode começar a ganhar perdendo o medo de perder. Hoje, agora, você pode sair aqui dessa live daqui 6 minutos, numa paz que excede todo entendimento. Ali foi uma palavra que se cumpriu literalmente na minha vida. Eu me estabeleci numa paz que excede todo entendimento. Os papéis eram os mesmos, as instituições as mesmas, as ameaças as mesmas, as ligações telefônicas as mesmas, o advogado me dando a mesma informação, tudo a mesma coisa, só que o céu já não estava falando mais isso a meu favor, a meu respeito. E o inferno já não podia mais mexer nisso. Então eu comecei a ganhar, perdendo o medo de perder. E eu quero te abençoar para que você entre nessa paz que excede todo o entendimento, independente do que vai mudar. Você vai demorar mais 1 ano, mais 2, mais 3. Misericórdia, pastor. Eu preciso que mude daqui 1 mês. Eu te abençoo também. Quero, o meu desejo é que mude daqui 1 hora. Mas eu também posso te garantir que se não mudar daqui 1 hora, se você tiver que esperar 3 anos, 4 anos, 5 anos, você vai esperar em paz. Você vai esperar num outro lugar em Deus. E aquilo nunca mais ocupou 1 bilionésimo do meu miolo. Nunca mais. Irmãos, nunca mais passou um pensamento, você vai perder a casa, eu vou perder a casa, porque não tinha mais espaço para isso. Quando você decide crer na palavra e você começa a ganhar, perdendo medo de perder, você fecha a porta para as acusações, o adversário vê que ele perdeu. O mundo espiritual aquele dia entendeu, nós perdemos, não adianta mais lançar essa seta que não vai entrar, não adianta mais lançar essa atmosfera que não vai entrar, não adianta mais lançar essa frequência que não vai entrar, não adianta mais querer arrastar ele para lá e para cá na regência que ele não vai, porque ele creu porque creu, que ele começou a ganhar perdendo medo de perder. Então o demônio fala assim, bom, esse projeto acabou. Ele tem que voltar para os quintos dos infernos e falar para Satanás, ó, faz outro projeto aí, que aquele lá já era. O homem entrou num lugar lá, um tal de começa a ganhar perdendo medo de perder, que já era. Não entra, já joguei dardo inflamado, seta incendiária, já soprei, já apareci, já fez, não entra, acabou, blindou. Tem um negócio lá, tem um sangue lá. E Satanás então vai ter que bolar outro negócio. Aquela guerra estava vencida, mas a casa não estava paga. Você pode vencer essa guerra hoje. A tua guerra pode ser vencida hoje, em nome de Jesus. Se você decidir crer na palavra, o inferno vai ter que... Os demônios que estão te atormentando hoje, esses pensamentos, vão ter que ir lá para o inferno e falar assim, ó, acabou. A mulher tomou uma decisão lá que acabou. O mundo espiritual vai reverberar a tua decisão. O mundo espiritual, naquela hora que entra a palavra e que eu libero aquilo, crendo naquilo, o mundo espiritual fez uma leitura. Ele não está mais com medo de perder. Então nós perdemos o acesso. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então quando meu pai vem e fala para mim, comece a ganhar, perdendo medo de perder, eu recebo o amor do meu pai e o medo é extirpado. E eu consigo então desfrutar da paz que excede todo entendimento. Ouça a voz do teu pai, que o medo vai embora e você vai se estabelecer numa paz que excede todo entendimento. Mas com esse casamento, pastor, com esse casamento. Mas com essa notícia, com esse filho, com essa filha, com essa casa, com essa dívida, com essa dor, com tudo isso,
porque eu tenho certeza que é possível. Isso acontece. E ele vai confirmar, tornar estável, fixar firmemente, fortalecer, tornar firme, tornar constante, confirmar a mente de alguém. Então, esse aqui é o segundo ponto. Ele vai aperfeiçoar e vai confirmar. Ele vai também fortalecer, que é isso mesmo que só está aqui. E ele vai fundamentar, estabelecer o alicerce. Nós temos que falar de fundamento, fundamento, fundamento. Que o fundamento que poderá fazer o justo se o fundamento estiver destruído. Então, ele vai te fundamentar, ele vai estabelecer o alicerce, ele vai tornar estável. E aí acabou. Então, depois de ter sofrido por um pouco, nós vamos receber isso aqui: aperfeiçoar, confirmar, fortalecer e fundamentar. E a ele seja o domínio e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. E aí nós vamos executar juízo, nós vamos matar quem iria nos matar. Nós vamos ter um decreto dado pelo mesmo rei, mas agora um decreto falando: agora vocês podem se defender. Vocês iam só morrer, mas agora vocês podem se defender. E aquele povo então sai dali com decretos, com o adversário principal já enforcado na forca que fez para Mordecai, a mãe morreu nela. E depois então eles vão e vão fazer tudo que nós vamos ver aí nesses dias, se a gente for entrar em todo o livro de Esther, não sei como é que vai ser, mas nós vamos ver, você já conhece, foi todo o desdobramento daquilo que Mordecai gerou ali diante do rei, juntamente com Esther. Então, as coisas, elas acontecem. Então, para de gastar tempo, ou para de perder tempo, e entenda bem o que eu estou falando para você de perder tempo. Eu não estou desprezando a tua guerra, desprezando a tua luta, falando que você está com gracinha. Às vezes está mesmo. Então, para quem está com gracinha, para quem está com mimimi, ou para quem... Então, cada um aí pega a tua parte da história. Porque às vezes nós estamos com gracinha. Filho engraçadinho, que quer fazer charminho. E um charminho sem graça. Nós já não estamos mais na idade. Eu fiz tanto charminho com velho, que Deus estava falando: ô meu querido, você já está grande, não tem mais graça. Não tem mais graça. O Matheus pegar hoje, veio aqui em casa ontem, 31 anos no lombo. Certas coisinhas que ele fazia com 2, 3 aninhos não vai dar mais, né? Ontem nós nos divertimos muito aqui, mas já na idade que ele tem. Conversamos, brincamos, beijamos, abraçamos. Parece uma torinha, assim. Eu gosto muito de beijar o pescocinho dele, assim, ó. Pega assim, dá um beijinho no pescoço dele. Coisa linda. Mas agora, se ele vier com coisa de 2 aninhos, não dá. Então, o pai quer dar um beijinho no teu pescoço, quer te abraçar, mas ele quer que você brinque, que você converse, você tem liberdade, mas subir o nível. Então, eu não estou aqui desprezando a tua guerra. Mas não perca tempo, para de perder tempo procurando por quê, aonde, não é justo. Ai, meu Deus. E vai gastar tempo. Para de perder tempo e vai gastar tempo com Deus para gerar a tua saída. Vai começar a ganhar perdendo o medo de perder. Vai pegar um decreto que você vai poder executar a morte do teu adversário. Vai gerar esse decreto. Esse homem e essa mulher tiveram que gerar esse decreto diante do rei. Não foi um negócio assim: ah, então vai lá, faz. Não, foram lá gerar. Ela teve que ter coragem, ela teve que entrar na presença do rei, falando assim: se eu morrer, morri. Teve que marcar o banquete, teve que fazer tudo. Então tem um processo aí. Eu me perdi um pouquinho do horário, me perdoa. Amanhã a gente prossegue em nome de Jesus. Amanhã é sábado? Então, amanhã nós não prossegue nada. Segunda-feira, em nome de Jesus Cristo. Hoje à noite, às 8 horas, nós vamos fazer o Shabat aqui na igreja, vai ser transmitido. Se você puder participar, participe conosco, faça a sua ceia, prepare a tua ceia, nós vamos ter ceia e vamos trazer aí, a pastora vai estar ministrando entendimento para nós aí desse descanso, do que é realmente esse Shabat, de como nós podemos acessar esse descanso no Senhor. Amém? Então, até segunda com Oséias e até hoje à noite para quem for entrar lá no Shabat. Abraço, Deus abençoe, muito obrigado, Shalom.